Vida Retada desta semana está mais uma vez na maior metrópole do Brasil, São Paulo. Esse já é o terceiro programa que produzimos em Sampa e com certeza muitos outros virão. E nesta reportagem vamos às compras nas ruas José Paulino e Oscar Freire. Tem a semente nipônica em São Paulo, no bairro da Liberdade. As cenas de um feriado no Parque do Ibirapuera. Uma jornada sensorial sem precedentes na exposição Sensações do Futuro. E um espetáculo de sucesso encenado no Teatro Folha. 10 encontros com os atores André Garoli e Tânia Kalil, que juntos interpretam 10 personagens. Não, peraí, mas é teu mesmo? Fique conosco e vamos mergulhar em São Paulo. São Paulo é o paraíso das compras e com endereços bem definidos. Um desses centros comerciais fortes está no bairro do Bom Retiro, que tem a José Paulino como a rua mais conhecida. Exagero ou não, dizem os paulistas que cerca da metade da moda feminina do Brasil sai do Bom Retiro. São mais de 1.700 lojistas e mais de 80 mil visitantes por dia. Em reais, este comércio chega a movimentar 3,5 bilhões por ano. As roupas custam 30% mais barato do que em outros comércios da cidade. Na Zé Paulino você tem que se controlar. Cada vitrine que você vê tem preços melhores. Acho que vou fechar os olhos. Bom, fechar os olhos mesmo, ela não fechou, mas se controlou muito bem, graças a Deus. Boa parte das lojas é especializada em roupas para festas e algumas vendem produtos somente no atacado, diretamente para revendedores. Difícil mesmo na rua José Paulino é encontrar um homem. E loja masculina? Bom, tem umazinha aqui que quase passamos batido. É um comércio feminino tão intenso que até mesmo as peças vendidas nas calçadas pelos camelôs são destinadas às mulheres. Na rua Oscar Freire está outro endereço da moda em São Paulo, só que aqui o segmento é outro. A Oscar Freire é a rua do luxo, das grifes, onde você pode gastar muito dinheiro aqui em São Paulo. A estimativa é que o segmento de luxo movimente anualmente 4 bilhões de reais na capital paulista e um dos fortes centros desse consumo é a Oscar Freire. As lojas das principais grifes mundiais estão aqui. A Oscar Freire tem lojas exclusivas, diferenciadas e muitas marcas investem em lojas conceito, que oferecem uma experiência diferente. A rua chama a atenção também pelo cuidado arquitetônico e pela limpeza. Repare que não existem postes, a fiação é subterrânea e as calçadas são largas e limpas. Tem até umas ilhas em forma de pequenos jardins para o descanso ou apenas para ver o tempo passar. O bairro da Liberdade é o maior reduto da comunidade japonesa em São Paulo. A influência cultural pode ser sentida nas ruas de luminárias tipicamente orientais e nas feiras temáticas. Nas lojas, artigos típicos da cultura oriental e japonesa. O comércio vivo e intenso torna o bairro um local atraente para compras. O início da caracterização da Liberdade como bairro típico japonês começou no ano de 1912, quando os primeiros visitantes começaram a se fixar nesta região de São Paulo. A imigração dos japoneses para o Brasil começou em 1908,
com a chegada do navio Caçatumaro no Porto de Santos. Na época, os imigrantes se direcionavam principalmente para o interior do estado. E em um recanto do bairro não poderia faltar um típico jardim japonês. À noite, os faróis dos carros trazem mais luzes à cidade. A volta para casa não é tarefa fácil. É um circular lento que exige paciência. Começar um passeio a pé pela Avenida Paulista, admirando a arquitetura da Igreja São Luís Gonzaga, é muito bom. Inaugurada no ano de 1935, a igreja é uma construção em estilo greco-romano. As colunas de 11 metros de altura são a marca da construção. O templo tem capacidade para 400 pessoas. O altar, todo em bronze, cria a impressão de uma miniatura de um templo romano. Ao centro, a imagem de São Luís Gonzaga, um filho de nobres italianos que renunciou ao título e à herança e aos 14 anos se dedicou à igreja, optando por servir aos doentes. Morreu aos 23 anos de idade e foi proclamado pela igreja como patrono da juventude. A Paulista está sempre agitada. É o vai e vem dos moradores ou simplesmente os turistas curtindo este recanto sedutor de São Paulo? Agito também no trânsito. Afinal de contas, a cidade não para. Mas é bom ficar por aqui admirando a grandiosidade de uma das avenidas mais conhecidas do Brasil. A Paulista é a Avenida da Arte. E aqui, a sua noite sempre pode terminar com uma música suave. No palco mais famoso de Sampa, todo artista tem que ir aonde o povo está. E não se admire se em uma noite, antes de ir embora, você encontrar uma noiva assim, no meio da rua. Na Paulista tem de tudo. E você não pode perder a seguir no Vida Retada. Um feriado no Parque do Ibirapuera, com muita gente, muitos exercícios e muito amor. E uma exposição que vai estimular sua visão, audição e sua criatividade. É o ver, o ouvir, o colorir e o criar, na surpreendente jornada da mostra Sensações do Futuro. É já já!
selva de pedra, é impossível não querer vir ao Ibirapuera, respirar ar puro nesse pedaço de selva de verdade. No final de semana ou nos feriados, o dia para os paulistanos e turistas é de parque. E nenhum outro ambiente é mais aconchegante, amplo e com tantas opções como o Parque do Ibirapuera. Abriga uma infinidade de espécies vegetais e animais. O arquiteto Oscar Niemeyer foi um dos idealizadores do Ibirapuera, inspirado em grandes parques mundiais como o Central Park de Nova York. Bom caminhar entre as árvores é a liberdade na imensidão do parque. De acordar o corpo, exercitar-se, seja como for. E um exercício mais forte é sempre bem-vindo. E eu vou assim, meio na maciota. É dia da família fazer seu piquenique. Assim, como diz o dicionário, entretenimento como uma refeição ao ar livre. Dia da partilha do tempo com um amigo bicho. Dia da cumplicidade e do amor sem fim entre pais e filhos. Dia de renovar o amor, do aconchego ao ar livre. E com a inspiração do verde ou do balé na Fonte do Lago. E que tal apreciar assim, de longe? No Parque do Ibirapuera, realmente você contempla um lugar diferenciado. O legal é que o Parque do Ibirapuera sempre tem uma boa surpresa. Na nossa visita, tivemos a oportunidade de assistir à exposição Sensações do Futuro. Passou por Xangai, na China, está em São Paulo e depois terá mais 2 apresentações. Filadélfia, nos Estados Unidos e Paris, na França. Um privilégio, né não? A mostra é uma jornada sensorial sem precedentes. Traz pavilhões gigantes cheios de luzes e espelhos. O objetivo é estimular a visão, a audição e a criatividade. Cada pavilhão é capaz de provocar sensações únicas, separadas pelos temas ver, ouvir, colorir e criar. O pavilhão Ouvir é um grande cubo acolchoado que proporciona uma experiência sonora por meio de uma acústica extremamente refinada. No pavilhão Criar, por fora, o espaço lembra o movimento de uma escada, em uma estrutura que revela um movimento futurista. À noite, as bordas são marcadas com luzes de LED. Legal mesmo é a experiência dentro do pavilhão. Painéis luminosos, elaborados em fibra ótica, brincam com a percepção do espaço. No teto, um show de laser anima o visual. O pavilhão Ver, na parte externa, é composto por inúmeros espelhos incrustados com luzes de LED. Sem parede, sem teto, sem chão. Você só sabe que está pisando em alguma coisa porque as pessoas
olha só. É o infinito, em todos os lados, para cima e para baixo. É isso mesmo. As paredes, o chão e o teto de vidro se fundem em meio à exibição de imagens, música e luzes do espaço. É realmente uma viagem pelos materiais e pela ciência por meio de perspectivas e jogos de luz. O Colorir é um verdadeiro carrossel montado com painéis de vidros coloridos e móveis, que formam um grande caleidoscópio. Demonstra a convergência entre a luz, as cores e as texturas do vidro. Transporta os visitantes a um mundo multicolorido. Vamos entrar aqui na obra de arte, que você se sente também parte da obra de arte. Oi, e já começa andando aqui, ó. Está andando junto com a obra de arte. Legal. Esse ambiente multicolorido. Você vai vendo assim o mundo girando, o mundo colorido, é você no caleidoscópio. É fantástico, é espetacular. Olha o mundo de cores. Bom, agora eu não sei se eu aqui estou rodando ou se lá fora que está parado. Vou aqui experimentar essa sensação agora. Ah, aqui está parado. Mas aí você vai seguindo. Olha aí. Quem tá andando? Quem tá andando? Você. Eu tô parado. Que legal. Olha o mundo de cores. Os visitantes vão entrando no clima de todos os tons e guardando a emoção em selfies. O pavilhão parece que tem o poder de enfeitiçar, de transformar as pessoas por alguns momentos em estátuas. E tem mais no Vida Retada. A seguir tem um papo super legal com os atores André Garoli e Tânia Kalil. Eles estão no Teatro Folha, encenando o espetáculo 10 Encontros. É daqui a pouco, continue conosco. Bom, eu acho que foi uma contribuição mínima, né? Porque você está soterrada de admiradores, hein? Estar em São Paulo é ter a oportunidade de assistir aos melhores espetáculos de teatros montados no Brasil. O Teatro Folha sempre tem excelentes espetáculos em cartaz. Inaugurado em novembro de 2001, tem capacidade para 305 espectadores e fica no terraço do Shopping Pato Higienópolis. É um dos espaços culturais sofisticados da cidade. Os grandes artistas brasileiros e as melhores produções teatrais do país passaram pelo palco do Teatro Folha. Escolhemos o espetáculo 10 Encontros com os atores André Garoli e Tânia Kalil. Eles se desdobram nos 10 personagens do drama do inglês David Hare, com a direção de Ser Coric. São histórias curtas e interligadas sobre sedução,
conflitos pessoais, sexo e amor. Tânia Kalil é atriz com trabalhos em cinema, TV e teatro, com formação em psicologia e também em balé clássico, pelo balé Paula Castro. André Garoli é professor, ator e diretor, com trabalhos no teatro e na TV. Desde 1991, é diretor artístico da Companhia Triptal. Como professor, ministra cursos e oficinas de interpretação para teatro e vídeo em famosas escolas de São Paulo. Pois nós estamos aqui com os atores da peça 10 Encontros, né? E que passa assim uma temática forte, uma temática de relacionamento. E cada um dos atores, eles compõem 5 personagens, é isso mesmo, 5 personagens cada um. Foi um desafio para vocês, cada um de vocês compor esses 5 personagens? Foi um desafio enorme, ainda é, né? Todo dia é um desafio. Mas uma delícia também, porque acho que são tão poucas oportunidades que a gente tem de viver uma experiência dessa, né? Num mesmo trabalho, ter que se transformar tantas vezes. Foi um trabalho muito rico, né, Dé? Foi. E não é só os 5 personagens, né? É que cada personagem se relaciona com 2 outros personagens dela. Então, na verdade, um personagem ele se transforma em 2, porque com uma pessoa eu sou de um jeito, com outra pessoa eu sou de outro. Então, quer dizer, são 10 personagens que a gente acaba fazendo e isso é, como a Tânia falou, é muito rico, muito interessante. Fica uma ciranda gostosa, né? Você sai do palco, um e volta como outro personagem, fica uma interação assim muito gostosa. Tem uma dinâmica muito bacana o espetáculo. A gente tem segundos, 30 segundos para trocar de personagem enquanto o outro permanece em cena. E a gente volta diferente, né? Muito rápida essa troca, mas a gente cada dia aprende um pouco mais a fazer ela mais significativa para dar esse colorido, né, do espetáculo. Você é nova aqui, não é? Novinha. Quanto tempo? Uma semana. Opa! Você tá gostando, né? Às vezes, Olha, e sua casa é muito longe, né? 10 minutos de táxi. 10 minutos, né? Bom, não vai dar, eu tenho que trabalhar ainda, eu não faturei nada, sabe? André, como é que o público tem recebido? Qual é a resposta que vocês percebem ao final de cada espetáculo? Olha, é muito divertido, porque a gente vai de uma gama, ela faz uma prostituta, eu faço um taxista, depois ela faz um empregado, eu faço um menino, depois faz uma mulher casada, eu faço o político. Quer dizer, é engraçado a gente perceber, a gente consegue até definir quem é o público naquele dia em função das risadas em cada cena. Então, se é um público mais jovem, as primeiras cenas, assim, eles deliram com o moleque, com o taxista, a prostituta, né, a empregada doméstica. Tá um calor, hein? Puta calor que tá fazendo aqui. Nossa, fazia tempo, né, que não tinha um calor assim. E aí? Você tá gostando de trabalhar aqui em casa, hein? Você tá se dando bem com meu pai, hein? Bastante. Nossa, tem que se dar bem com a minha mãe. Minha mãe que gosta de você. É uma mulher interessante, né? Quem? A minha mãe. Obrigado. E aí? Trabalhar aqui é muito diferente das outras casas, Maria? Hein? Não, peraí, vem cá, Maria. Senhor! Senhor, para com isso, senhor. Eu não gosto que me chame de senhor, não. Isso é coisa da escravidão. Senhor! Esse é um público mais velho, mais adulto, aí já tem a mulher casada, aí já tem o político com a amante, aí já tem o autor com a atriz. Então eu acho que assim, mas a receptividade geral é muito legal, muito interessante, as pessoas se divertem, saem se questionando, eu acho que isso é muito legal, né? Cada um, né, na sua idade, faixa etária, no seu nível de relação, mas é bem interessante. Tira pra mim. Claro. Esse daqui é o seu quarto? Essa aqui é minha cama. É aqui que você estuda? É aqui mesmo. Deus do céu! O que foi? Eu sou amiga dos seus pais! Mas daí? E daí? A gente viaja juntos? Quer tomar um conhaque? Quero! Mas primeiro um copo d'água, por favor. Uma água? Não tem uma cozinha por aqui? Não, tem sim, mas ó, toma logo esse conhaque, ó. Ô! A nós. A nós. A gente é amigo, além de amantes.
Sabe a coisa mais importante que eu acho no casamento? Importante mesmo? Não. Senso de humor. A gente ri junto. A gente é um casal que ri junto. Isso é uma base, isso é uma coisa sólida. É uma comédia dramática, né, em que são levantadas pequenas questões, nada com uma profundidade em que a pessoa sai, oh meu Deus. Não, são pequenas frases que são jogadas. Por exemplo, ela diz uma frase que diz assim, o meu personagem diz, olha, eu não quero ter nada com você porque no final tudo acaba, então eu não quero sofrer. E ela diz assim, então a vida acaba com a morte, então portanto o quê? Nós não vamos viver? O que nos resta é viver, né? E com seus altos e baixos, com seus sofrimentos, com as suas alegrias. Então são pequenas coisinhas, pérolas que são colocadas que eu acho muito interessante, né? Não contive meu desejo de ir de cara, mergulhando no mar azul de tanto breu. E agora no paraíso vou confinado. O ar me falta e a saída apareceu. Não vou embora. Que tipo de escritor você é? Que lindo! Você realmente não sabe quem eu sou. Fala um pouquinho de vocês como atores. Você, inclusive, professor de teatro, né? Daí vendo que você é professor de teatro. Você é uma artista completa. O teatro é uma das primeiras manifestações culturais da humanidade. Com essa história toda aí de passando pelo rádio, pela televisão e agora essa loucura de mídias sociais, teatro jamais vai perder o seu lugar? Jamais. Eu acho que, como você disse, ela já é muito anterior ao que a gente, né, consegue chegar, assim, como reflexão, mesmo como manifestação artística. Eu acho que é impossível terminar. E é onde a gente se nutre, né? Não tem como. Vai para a TV, vai para o cinema, mas a hora que tem esse encontro muito de pesquisa, de processo, o teatro tem uma diferenciação, acho que única. Pelo caminho, né, do próprio teatro. A televisão é feita com outro ritmo, o cinema também com outras preocupações. Mas aqui é o lugar que a gente gosta de mergulhar mesmo. Você, André? É ao vivo, né? Quer dizer, eu acho que isso ninguém vai tirar do teatro. Quer dizer, por mais que coloquem projeções, por mais que coloquem... Outro dia o cara falou assim, não, o teatro vai se transformar em holografia, ou seja, nós vamos filmar o ator e aí a gente pode fazer a peça de teatro em várias cidades, até capaz de chegar a isso mesmo, projetar o ator, já estão fazendo shows assim, mas eu acho que essa presentificação que é nós que estamos aqui, o público que está ali, acho que isso não dá para tirar e não dá para se perder, né? A mídia vai continuar cada vez mais, celular, tudo, as pessoas vão poder assistir o que quiser, onde quiser, mas essa ideia da relação do ator ao vivo com o espectador ao vivo, isso não vão conseguir derrubar, né? Ok, pessoal, obrigado pelo carinho de vocês e sucesso sempre. Muito obrigada, foi um prazer falar com vocês. Obrigado, se estiverem aqui por São Paulo, venham ver a gente, 10 encontros. Comes a rainstorm, put your rubbers on your feet. Comes a snowstorm, you can get away. Comes love, nothing can be done. Comes a fire, then you know just what to do. Blow a tire, you can't choose. Então, é verdade ou não que a metrópole nos seduz? Esperamos que vocês tenham curtido São Paulo tanto quanto curtimos produzir este programa. E na próxima semana tem muito mais Vida Arretada para você. Então continue conosco e tenha uma semana abençoada. Fique com Deus. Tchau!